participam do grupo, que se doam neste bonito trabalho. Com vocês, minha gente, com todos nós, Pastoral Bíblica, uma salva de palmas! Olá! Boa tarde, povo de Deus! Hoje estou aqui para apresentar a vocês um livro muito conhecido e amado, lido por muitos, mas ainda não desejado e conhecido por vários. Estou falando da Bíblia. Olá, Dona Bíblia! Que alegria termos a Senhora em nosso meio! Você pode se apresentar para nos conhecê-la um pouco melhor? Sim, como você já disse, sou a Bíblia, composta por uma coleção de livros que traz orientação para todos que buscam sabedoria divina. Muito bem. É verdade que você é dividida em duas partes? Você pode nos explicar melhor? Sim, vou convidá-las aqui. Antigo Testamento. Boa tarde, eu vos revelo a criação do mundo, as alianças que Deus fez com os homens, as profecias que anunciavam a vinda do Messias, a fidelidade e a infidelidade do povo de Deus, e principalmente a preparação do povo escolhido de onde viria o Verbo encarnado. Novo Testamento. Eu conto toda a vida de Jesus Cristo, desde o seu nascimento até a sua ascensão ao céu, e sou composto por 4 livros formando um conjunto denominado Evangelho. Bem, além dessas duas divisões, existem outras? Sim, menores, de acordo com o conteúdo dos livros. Vou convidá-las aqui também. Pentateuco. Eu falo da criação de Deus e da formação de seu povo. Histórico. São os livros que descrevem as guerras de Israel, bem como histórias de seus reinos. Sapienciais. Eu vos apresento a sabedoria e poesia dos hebreus. Profético. Fui escrito por profetas que pregaram ao povo a chegada de Messias. Muito bem. No Novo Testamento, temos os evangelhos que narram a vida, os ensinamentos, os milagres e obras do Messias Jesus Cristo. Quais são eles? Mateus, Marcos, Lucas, João e as cartas. Somos as doutrinas e exortações escritas por algum apóstolo enviadas à comunidade de fiéis cristãos. Muito obrigada, Dona Bíblia, pela oportunidade que nos deste de conhecê-la um pouco melhor. Eu também agradeço. Foi muito bom o nosso encontro. Quero que você fale mais de mim às pessoas, pois sou o mapa que vai te levar a um tesouro que te fará muito feliz. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é. Neste momento, queremos apresentar Jesus através do Evangelho de Lucas, o Evangelho que a Igreja propôs para a liturgia do ano C em 2013. Conheçamos Lucas e sua mensagem sobre Jesus para cada um de nós. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se passaram entre nós. Elas começaram do que nos foi transmitido por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever para você uma narração bem ordenada, excelentíssimo Teófilo. Desse modo, você poderá verificar a solidez dos ensinamentos que recebeu. Me chamo Lucas. Sou o autor de um dos 4 evangelhos que narram a vida de Jesus. Minha obra é composta por 2 livros. O primeiro leva meu nome, Lucas. O segundo chama-se Atos dos Apóstolos. O primeiro livro apresenta a vida, as atividades e os ensinamentos de Jesus, desde a Galileia até Jerusalém. O segundo livro narra a vida e o desenvolvimento das primeiras comunidades cristãs de Jerusalém até Roma. Minha obra é destinada a Teófilo, nome que significa aquele que ama a Deus. A finalidade do Evangelho é animar as comunidades que estão enfrentando desânimo, cansaço,
insegurança e descrença. Muitas pessoas estão abandonando a comunidade. É preciso reavivar a fé das comunidades cristãs e retomar o fervor missionário. Para conhecer a mensagem e os possíveis destinatários do Evangelho de Lucas, quero apresentar algumas palavras-chave desse livro. Cidade. É usada cerca de 39 vezes no Evangelho de Lucas, em Mateus 26 vezes e em Marcos 9. A cidade é a sede da organização e o lugar dos poderosos. A repetição da palavra cidade nos faz pensar que o terceiro evangelho foi escrito para pessoas e comunidades localizadas nas cidades, com a presença de ricos e pobres. Pobres. De acordo com o Evangelho de Lucas, a missão de Jesus é evangelizar os pobres. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para evangelizar os pobres. Os pobres são os preferidos de Deus, e a eles é anunciado o Evangelho. De maneira dura, Jesus critica a avareza dos ricos, o acúmulo e a falta de compaixão e solidariedade com os pobres. Multidão. A multidão testemunha o gesto de Jesus por diversas vezes. Ela acolhe Jesus e ele também é solidário com ela, pois a multidão que segue Jesus procura definir quem é ele e se alegra com as maravilhas realizadas por ele. Oração. Palavra que é usada cerca de 70 vezes no Evangelho de Lucas. É o evangelho que mais apresenta Jesus rezando e convida a comunidade a rezar. Este evangelho insiste na necessidade de ser perseverante na oração, especialmente nos momentos de dificuldades. É um evangelho que reforça a necessidade de buscar a vontade de Deus e não simplesmente no cumprimento da lei. A salvação hoje. Nasceu-vos hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor. Em Cristo, Deus nos oferece a salvação no tempo presente. É um convite para acolher Deus, que em Jesus visita o seu povo. O Evangelho de Lucas nos ajuda a viver o seguimento de Jesus no hoje de nossas vidas. Conversão. O Evangelho de Lucas destaca a salvação dos pecadores, mas exige que a pessoa esteja disposta a mudar de vida. Não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. A salvação não está garantida unicamente pelo cumprimento das exigências da lei, mas é um processo permanente. Converter-se exige levantar, voltar, reconhecer a sua condição e pedir perdão. Misericórdia. Lucas reforça a misericórdia de Deus, graças ao misericordioso coração do nosso Deus, pelo qual nos visita o astro das alturas, um coração que ama a partir das entranhas, amor que se manifesta no perdão e na acolhida, mesmo no momento da morte. Jesus pede a Deus que perdoe seus inimigos. Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Desde a pregação de Jesus, nos anos 30 até os anos 80, as comunidades aguardam a chegada do reino de Deus. E nada. Ao contrário, há muito sofrimento, dominação e exploração. A desconfiança e a dúvida se instalam na comunidade cristã. E muitas pessoas estão abandonando a prática de Jesus. Nesse contexto, o autor faz uma releitura da vida e da prática de Jesus. Ele reforça o compromisso com as pessoas marginalizadas e combate o ritualismo e o legalismo, insistindo na prática da misericórdia. Conhecendo um pouco mais o projeto do Evangelho de Lucas, vejamos quem é o autor desta obra. Minha obra toda é rica, mas quero destacar alguns capítulos que julgo ser mais importantes. Depois da mensagem do anjo a Maria, ela diz sim à proposta do pai. Logo de imediato, ela vai visitar Isabel, fica com a prima 3 meses,
até que nasce João Batista e Zacarias volta a falar. Devido a um recenseamento, naqueles dias José foi com Maria da cidade de Nazaré até Belém, e lá Maria deu luz a seu filho primogênito. A primeira visita ao menino Deus foi dos pastores, que receberam de um anjo uma boa notícia: nasceu para vocês um Salvador. Aos 8 dias, o menino foi levado ao templo para a circuncisão, e deram-lhe o nome de Jesus. Neste dia também estavam 2 idosos que, esperançosos, aguardavam o Salvador. Eram Simeão e Ana. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, pois era bem educado pelos seus pais, que o instruíam na lei e nas festas judaicas. Mais tarde, Jesus foi batizado no Rio Jordão pelo seu primo João, que foi um grande profeta. Aos 30 anos, ele começou sua atividade e logo foi conduzido para o deserto e recebeu 3 fortes tentações, mas ele superou a todas. Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Jesus foi à cidade de Nazaré, onde se havia criado. Conforme seu costume, no sábado, entrou na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus encontrou a passagem onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa notícia aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Em seguida, Jesus fechou o livro, o entregou na mão do ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que vocês acabaram de ouvir. Dias depois, Jesus cura pessoas, faz uma primeira convocação dos apóstolos e proclama na planície as bem-aventuranças. Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão e Judas Iscariotes. Levantando os olhos para os discípulos, Jesus disse: Felizes de vocês os pobres, porque o reino de Deus lhes pertence. Felizes de vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Felizes de vocês que agora choram, porque hão de rir. Felizes de vocês se os homens os odeiam, se os expulsam, os insultam e amaldiçoam o nome de vocês por causa do Filho do Homem. Alegrem-se neste dia, pulem de alegria, pois será grande a recompensa de vocês no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vocês os ricos, porque já têm a sua consolação. Ai de vocês se agora têm fartura, porque vão passar fome. Ai de vocês se agora riem, porque vão ficar aflitos e irão chorar. Ai de vocês se todos elogiam, porque era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Jesus ressalta um grupo de mulheres que o seguia. Eram elas algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos maus e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. No Evangelho de Lucas, Jesus nos ensina também sobre o amor. E isso se deu devido a um homem especialista em lei que foi ao seu encontro. Mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? O que é que está escrito na lei? Como você lê? Ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com toda a sua mente, e ao seu próximo como a si mesmo. Você respondeu certo. Faça isso e viverá. Quem é o meu próximo?
Um homem ia descendo de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, que lhe arrancaram tudo e o espancaram. Depois foram embora e o deixaram quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho, quando viu o homem, passou adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu e passou adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e teve compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e o levou a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e as entregou ao dono da pensão, recomendando: tome conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que ele tiver gasto a mais. A sua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que praticou misericórdia para com ele. Vá e faça a mesma coisa. Uma mensagem muito importante encontramos no capítulo 11. Um dia Jesus estava rezando em certo lugar. Quando terminou, um dos discípulos pediu: Senhor, ensina-nos a rezar como também João ensinou os discípulos dele. Quando vocês rezarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de amanhã. E perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos aqueles que nos devem. E não nos deixes cair em tentação. No capítulo 15, Jesus ensina sobre o perdão e a misericórdia, quando conta a parábola do filho pródigo. Na cura dos 10 leprosos, onde apenas um volta para agradecer, Jesus convida a viver da gratidão a Deus. No exemplo da viúva e do juiz injusto, mostra a importância de rezar sempre sem desistir. Com a conversão, Zaqueu mostra que a salvação é para todos, também para os ricos que partilham. Enfim, são muitos os sinais que o mestre realiza que não dá para contar hoje, mas é importante ainda saber que no capítulo 22, ele celebra a ceia com os discípulos, dando seu corpo e seu sangue para a salvação do mundo e deixando-nos o sacramento da Eucaristia como nova aliança. Em seguida, depois de uma longa viagem, Jesus chega a Jerusalém, é preso, torturado, morto e sepultado. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, o ressuscita. E com a ressurreição, o meu evangelho convida, no capítulo 24, a continuarmos sua mensagem através do caminho das comunidades, que necessariamente precisam estarem centradas na palavra de Deus, que esquenta o coração, e na Eucaristia, que abre nossos olhos e nos refaz para a missão. Pensando tão tristes, de Jerusalém a Emaús, os 2 seguidores de Cristo, logo após o episódio da cruz. Enquanto assim vão conversando, Jesus se achegou devagar. De que vocês vão palestrando e ao Senhor não puderam enxergar. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Não sabes então, forasteiro, aquilo que foi preso Jesus Nazareno, Redentor que esperou Israel. Os chefes a morte tramaram do santo profeta de Deus. O justo foi crucificado, a esperança do povo morreu. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. 3 dias enfim se passaram, foi tudo uma doce ilusão. O
Eles pregaram, não encontraram seu corpo, mas não. Disseram que ele está vivo, que disso souberam em visão. Estava o sepulcro vazio, mas do mestre ninguém sabe não. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Foi lindo demais, muito bonito. Parabéns, Pastoral Bíblica, parabéns a todos vocês, parabéns a todos nós que somos e fazemos parte desta grande multidão, que é a multidão do